Nossa primeira aula começou com fundamentos de produção. Vamos entender então a essência da produção e principais variáveis. Montamos em sala de aula uma fábrica simulada que representa basicamente a produção industrial do século XX até 1970. Essa fábrica então continha 4 setores: riscar, cortar, dobrar e colar, um só produto fabricado. Em cada setor, uma pessoa, um trabalhador, mais outros 4 trabalhadores em outros setores. O grupo então tinha 8 pessoas. O fato aqui é que essas pessoas eram todas escolhidas aleatoriamente no mercado, então não se conheciam antes, mas eram obrigados a trabalhar em equipe. Essa é a meta numa empresa, sem serem amigos. Quer dizer, o trabalho em equipe não requer, a princípio, a amizade, mas requer a busca da cooperação para o fim comum do resultado da empresa. O produto é padronizado, portanto o preço é de mercado, então a produtividade e custos são de cada empresa. Então o lucro depende desse preço de mercado menos os custos da empresa. Cada empresa então pode ter custo menor que a outra e ter mais lucratividade. Esse é um padrão típico de mercado em competição, onde o mercado compra tudo que a empresa produzir dentro do padrão de qualidade aceitado e nenhuma empresa consegue impor nada ao cliente. Fomos 5 empresas, alfa, beta, gama, delta e ômega, e a produção era em 20 minutos. Vamos então explorar o que fizemos e entender 2 conceitos fundamentais de produção e também de logística: o tempo de ciclo e o lead time. O tempo de ciclo, antes de entrar no tempo de ciclo, vamos ver aqui os resultados da nossa produção. Então, nós tínhamos um lote de 2 produtos e 20 minutos e tivemos esse resultado da produção. Os contratos iniciais, cada empresa estabeleceu o que se dispunha a produzir. Empresa alfa 20, a empresa beta 10, 16, 20, 12. Então temos aqui um ambiente de competição pela produção. E a produção final, a empresa alfa produziu 25, a beta 13, a gama 12, a delta 15 e a ômega 13. Observe, curiosamente, que no mercado tende a ocorrer isso. Embora haja variação nos contratos, esse valor se aproxima ao valor realmente produzido, também com variação na produção. Entretanto, a qualidade de todas as empresas foi inaceitável pelo mercado e não houve nenhum produto vendido, só houve prejuízo. Vamos ver aqui outro dado, que são os dados de medição de cada setor. Aqui tem os tempos médios do lote de 2, né? Tempos médios de produção de cada setor. E aí temos das empresas do mercado os tempos mínimos em cada operação. Esses tempos mínimos é o chamado benchmark, ou seja, o melhor desempenho em cada operação. Buscar se comparar aos melhores desempenhos é fazer benchmarking. De qualquer modo, temos aqui também a média do mercado, que é um parâmetro de referência a ser considerado para entender qual é a lógica do mercado, se você está muito longe ou muito perto do padrão do mercado. Então, uma coisa é buscar ir na direção do melhor, a outra é entender o quanto está próximo ou distante da média esperada. Vamos então ver o primeiro conceito fundamental de produção. Esse conceito é o conceito do tempo de ciclo. Esse conceito eu considero o principal conceito ligado à produção e operações. É o mais importante de todos. Ele basicamente determina a capacidade de produção e é a base da produtividade. Portanto, ele é a base da eficiência, é a base da capacidade de ter lucros, é a base da capacidade de pagar melhores salários. O que é o tempo de ciclo? Bom, em cada setor é o tempo que um produto passa em cada setor. Então, se está arriscando 2, para arriscar 2 levou-se 1 minuto e 1. Só que como lotes são 2, o tempo por produto é esse tempo do setor por 2. Então, 0,30 segundos. O seu turno, cortar 1,54, 57, 1,8, etc. Então, é o tempo que o lote passa em cada setor e o tempo que o produto passa, portanto, divide-se esse tempo pelo tamanho do lote, para ter então o tempo de ciclo em cada setor. O tempo de ciclo de produção é o maior dos tempos de ciclo de cada processo, de cada setor. Então, observe, aqui temos o tempo de ciclo de cortar, o maior de todos. O que significa?
Não adianta riscar rápido, porque o corte não vai conseguir produzir. Então, o tempo do processo é o tempo maior que existe em cada setor. E esse tempo acaba sendo, então, o gargalo da produção. É o cortar, no caso aqui, que determina quanto se pode produzir. Observe, então, que a variável-chave de capacidade de produção é o tempo de ciclo do setor mais demorado. Aqui, no caso, grosso modo, 1 a cada minuto. Em 20 minutos, pode-se produzir 20 produtos, teoricamente, nesse sistema produtivo, com uma pessoa em cada setor. Por seu turno, isso também nos mostra o seguinte: eu só consigo aumentar a produtividade se eu mexer no gargalo. Qualquer ação em outro setor que não o gargalo não produz nenhum efeito final na produtividade. Então, por exemplo, estimular as pessoas que trabalham nos outros setores, fora do corte, a produzirem mais, não irá resultar em absolutamente nada de ganho de produtividade, é apenas frustração. E eu posso fazer um avanço de produtividade sem sequer tentar fazer trabalho de convencimento com outros setores. Basta que eu melhore a operação no corte. Então, as intervenções que buscam dar ganho de produtividade têm que ser aquelas que reduzam o tempo de ciclo no gargalo e apenas dele. Isso produzirá, então, o ganho de produtividade e, portanto, de capacidade. Qualquer intervenção em setores que não são gargalo é puro desperdício de tempo e de esforço na empresa sem produzir resultados. Outro conceito, lead time, é o segundo mais importante em termos de produção, tem a ver com o tempo de resposta e tem a ver com a formação ou não de estoques. Veremos isso na sequência. O que é o lead time? É o somatório dos tempos levados na produção em cada operação. Então, essa soma produz, então, em quanto tempo se consegue produzir um produto. No nosso caso aqui, da empresa Alfa, 3 minutos e 32 segundos é o tempo para o papel sair da origem e, ao final, chegar pronto um envelope. Observe, então, que como o lote de 2, um envelope leva 3,30, que está preso com seu parceiro do lote. Então, o tamanho do lote aumenta o lead time. Quanto maior o lote, maior o lead time. E vice-versa, quanto menor o lote, menor será o lead time, mais rápido se será a entrega para o cliente. O lead time é a variável-chave para o tempo de entrega, o tempo de resposta ao mercado. Todavia, eu posso compensar um lead time longo com estoques de produto acabado, o que produziria, então, um lead time igual a zero. Quer dizer, o fato de haver produtos em estoque, zero lead time zero. É uma forma de compensar demora em produzir, tendo estoques. Entretanto, os estoques produzem um outro efeito, que é maior capital de giro e menor retorno sobre o capital, portanto, menor lucratividade. Do mesmo modo, do lado de compras de material, se um lead time longo, algo que vem da China, por exemplo, pode ser compensado com estoques de materiais alto. Mas sempre lembrando, estoques mais altos produzem maior custo de capital e, portanto, menor retorno da empresa, menor lucratividade. Então, lead times mais curtos produzem menores estoques e, portanto, maior rentabilidade da empresa. Então, aqui, voltando ao nosso caso, temos a soma dos tempos de cada empresa e seus lead times, né? E os tempos de ciclo de cada empresa também. Em geral, o cortar virou o gargalo de todos. E os tempos mínimo, médio e máximo de cada empresa e de cada operação. Observe, por exemplo, aqui, olha só, a empresa Alfa 1,40, que corresponde então a 100 segundos, né? Eram 20 minutos, o que dá então 1.200, né? 60 vezes 20, 1.200 segundos. Essa empresa podia produzir então cerca de 12 lotes. 12 vezes 2 igual 24. Isso aqui foi uma amostragem, esse tempo de 1,40, a empresa produziu 25. Então a pessoa que estava cortando cortou bem mais rápido que o 1,40 na média para produzir 25 produtos. Bom, o que fazer então? Observe então que inicialmente fica claro que a produção teórica era 20, eu poderia então ter essa estimativa, e a produtividade, 20 produtos sobre 4 igual a 5 produtos por trabalhador. Então, se eu quero aumentar a produção, eu preciso
fazer uma intervenção no gargalo. Não adianta eu chegar e motivar a equipe, dar bônus, etc., se não mudar o gargalo. O resultado de fazer motivação, apelos, etc., vai ser o fracasso. E a causa é que não se mudou o tempo de ciclo do gargalo. O que fazer então? Mexer no gargalo. No nosso caso seria comprar mais uma máquina, mais uma tesoura, e botar mais um empregado no gargalo. Isso vai produzir uma redução do tempo de ciclo do gargalo, que vai nivelar, grosso modo, 24 segundos no risco, 60 segundos no corte, 30 segundos na dobra, 30. Se eu reduzir aqui a 2 pessoas, vamos ter 30 segundos, então teremos uma linha equilibrada em termos de produção. O resultado de dobrar um pessoal e máquina no corte será reduzir o gargalo à metade, que então aumenta a produção teórica para 40 produtos e a produtividade passa para 8. Então observe com mais um empregado, aumento de emprego de 20%, desculpa, 25%, né, que eram 4, passou para 5, a produtividade aumenta em 60%. Essa é a trajetória normal do mercado em busca de eficiência. Um aumento de emprego, mas aumento de emprego nos setores importantes, que aumentam a produtividade. Isso acaba produzindo, ao final, o aumento da capacidade de pagar melhores salários. É o aumento da produtividade global que permite pagar melhores salários. Não há outro caminho que não seja esse. E para fazer isso é necessário reduzir cada vez mais os gargalos. É claro que após eliminar o corte, um gargalo, algum outro setor pode se tornar o gargalo e seria o próximo setor a se atuar para reduzir o tempo de ciclo e aumentar então a capacidade e a produtividade de toda a empresa. Entretanto, todo esse esforço não vai a lugar nenhum sem qualidade. E aí, no caso, tivemos nessa primeira rodada a busca de produzir de qualquer jeito e, ao final, perda total. Perda de capital, perda de material, perda de energia, perda de trabalho, frustração das pessoas, uma avaliação, um sentimento de que não consegue fazer, etc. Então, tudo isso não leva a nada. É preciso ter qualidade. A qualidade é um requisito essencial da produção no mercado moderno. Parte do problema de qualidade é não usar ferramentas adequadas. Algumas empresas do nosso exercício não compraram os materiais porque acharam caro, que seriam excesso de custo. Na verdade, eram essenciais para evitar problemas de qualidade. E outra parte do problema fundamental é não evitar problemas na fonte. Quer dizer, a ideia básica é qualidade é buscar resolver os problemas o mais próximo possível da origem das causas.